Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num momento assim que marcou demais a história econômica do Brasil, o Plano Collor. A gente juntou aqui um pouco de tudo, sabe? Artigo de enciclopédia, reportagem, análise acadêmica, para tentar entender aquele período tão complicado. Então a ideia é investigar o que foi exatamente o Plano Collor, por que ele surgiu naquele cenário doido de hiperinflação, quais foram as medidas mais fortes, tipo aquele confisco da poupança, né? E principalmente porque, no fim das contas, não deu certo. Vamos ver o que as fontes contam pra gente. Ok, então, vamos lá. Se preparem, porque a história é daquelas que deixaram marcas. Pra gente entender o tamanho do impacto do Plano Collor, nossa, tem que voltar para aquele finalzinho dos anos 80, começo dos 90, né? Era um caos econômico total. As fontes pintam um cenário de hiperinflação assim, completamente fora de controle. Tem uns números que são assustadores, né? O IPEA chegou a prever, para março de 90, quase 90% de inflação. Num único mês, o número oficial do IBGE foi tipo 82,39%. A maior alta mensal que já teve no Brasil. Dá para imaginar o dinheiro virando pó na mão das pessoas todo dia? Supermercado remarcando o preço toda hora? Era uma loucura. Exatamente. Era a famosa inflação inercial no pico, né? Aquela bola de neve. A expectativa de aumento já fazia o preço subir de verdade. E as análises mostram que isso não veio do nada, sabe? Tinha raízes lá atrás na economia do regime militar. E foi piorando com os planos que não deram certo antes. Cruzado, Bresser, Verão. O governo Sarney, que veio antes do Collor, simplesmente não conseguiu controlar a situação. E ainda tinha questão externa, né? Desde a crise da dívida lá no começo dos 80, o dinheiro de fora parou de entrar, o que complicava muito as contas do governo. Foi nesse clima, assim, pesado, que o Fernando Collor foi eleito em 89. Primeira eleição direta depois da ditadura, com aquela promessa de modernizar o país e, claro, resolver a crise econômica. Era a grande promessa dele. E a resposta veio rápido, né? Logo no dia seguinte à posse, 16 de março de 1990, o governo solta o tal Plano Brasil Novo. Que, bom, todo mundo conhece como Plano Collor. A cara do plano era a ministra da Fazenda na época, a Zélia Cardoso de Mello. E um detalhe que as fontes trazem que mostra bem a tensão. Antes de anunciarem tudo, decretaram um feriado bancário. 3 dias. Imagina o pessoal em casa, sem saber o que vinha pela frente. Que angústia. Nossa, total. Era aquela calmaria antes da tempestade, né? E as medidas que vieram foram um choque mesmo. O plano atacava em muitas frentes ao mesmo tempo. Sim, um pacotão, né? Primeiro, trocaram a moeda de novo. Saiu o cruzado novo, entrou o cruzeiro. Essa foi uma medida mais simbólica, talvez, para tentar marcar uma ruptura com os fracassos anteriores, né? Mas o pesado mesmo estava em outras coisas. Tipo congelamento de preços e salários. Por 45 dias, né? Aquela tentativa de frear a inflação na marra. Clássica. Mas que a história mostra que é difícil segurar sem outras ações fortes junto. E vieram outras. Um aumento bem pesado nas tarifas de serviços públicos. Água, luz, telefone. E criaram um imposto novo, o IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras, que pegava um monte de transação. E cortaram incentivos fiscais também. Para exportação, para algumas regiões. A lógica aí era clara. Tentar arrumar as contas do governo. Aumentar a arrecadação com o IOF e diminuir os gastos com incentivos. Era para combater o déficit público, que viam como um dos motores da inflação, sabe? O plano também tinha um olho no futuro, ou pelo menos dizia que tinha. Falavam em liberar o câmbio, abrir mais a economia para o exterior, a tal da PICE, e privatizar um monte de estatal com o PND, o Programa Nacional de Desestatização. Chegaram a falar até em demitir funcionário público para contragasto. Eram as tais reformas estruturais, né? Que muitos economistas diziam que o Brasil precisava para se modernizar, para ser mais eficiente. Mas, claro, colocar tudo isso em prática era outra história. Um processo longo, politicamente bem complicado. No curtíssimo prazo, o que realmente marcou, o que definiu o plano na cabeça das pessoas, foi outra coisa. Ah, sem dúvida.
A medida que parou o Brasil, que deixou todo mundo de cabelo em pé e que é lembrada até hoje com arrepio, o confisco. Isso, o famoso confisco. O nome técnico era bloqueio da liquidez. Na prática, o que o governo fez foi congelar por 18 meses 80% de todo o dinheiro que as pessoas e as empresas tinham na conta corrente, na poupança e naquelas aplicações do overnight, que eram super populares na época porque rendiam todo dia e protegiam um pouco da inflação. Mas não era todo o dinheiro da pessoa, certo? Tinha um limite, né? Sim, tinha um limite. O bloqueio era só porque passasse de 50 mil cruzados novos. O que estava abaixo disso ficava liberado. Para ter uma ideia, esse valor na época era uns $1.300. Ou, sei lá, hoje talvez uns 6.500, 8 mil reais. Parece pouco hoje, mas para muita gente era a economia de uma vida inteira. O dinheiro para comprar uma casa, por exemplo. Nossa senhora, e por que fizeram isso? Qual era a lógica? Tirar a grana do povo na marra. Então a lógica econômica principal era dar um choque na demanda, sabe? A ideia era tirar uma quantidade enorme de dinheiro de circulação, falam em 80% do dinheiro que existia, uns 100 bilhões de dólares, dependendo da fonte, de uma vez só. Com muito menos dinheiro na mão, a teoria era que o pessoal ia comprar menos e aí os preços iam ter que parar de subir ou até cair. Era para enxugar a liquidez, esse era o jargão. Mas, olhando análises mais a fundo, tipo a do estudo da Cielo, a gente vê que tinha outros objetivos ali também. Um era combater a tal moeda indexada, que era basicamente o overnight, essas aplicações eram quase dinheiro vivo, só que corrigido todo dia. Isso atrapalhava o governo a controlar a moeda. O bloqueio queria quebrar isso, para o Estado ter o controle de volta. E também queriam evitar problemas que aconteceram em outros planos, sabe? Tipo, logo depois de um congelamento, o consumo explodia. E também tinha a questão da dívida pública, que era caríssima para financiar com aquela inflação toda. O debate técnico da época, aliás, já estava falando em medidas mais heterodoxas, mais fora da caixa, para atacar tudo isso junto. Entendia a lógica por trás, a teoria, mas o lado humano disso tudo, meu Deus! As fontes descrevem cenas assim, de puro desespero. Filas gigantescas nos bancos, gente tentando sacar qualquer trocado antes do bloqueio total. Muitos bancos ficaram sem dinheiro vivo mesmo. Gente que juntou a vida toda para comprar casa, para aposentadoria, viu tudo preso de repente. É de cortar o coração ler esses relatos. Foi, sem dúvida nenhuma, um trauma social gigantesco. A promessa era devolver o dinheiro depois de 18 meses, né? Em 12 parcelas, com correção monetária mais juros de 6% ao ano. Só que tem muitos relatos consistentes de que a correção que aplicaram ficou bem abaixo da inflação real do período. Ou seja, quem teve o dinheiro confiscado perdeu ainda mais valor. O impacto na confiança das pessoas no banco, no governo, foi brutal e durou muito tempo. E aí vem uma coisa que talvez surpreenda quem não viveu aquilo ou não estudou a fundo. Apesar do choque, do drama todo, as pesquisas logo depois do anúncio mostravam uma aprovação popular enorme. Mais de 70%. Como pode isso? Pois é um paradoxo interessante, né? Mas provavelmente isso refletiu o desespero total da população com a hiperinflação. Qualquer coisa, por mais dura que fosse, que prometesse acabar com aquele caos diário, ganhava um voto de confiança inicial. O pessoal estava exausto, sabe? De remarcação de preço, do dinheiro derretendo na mão. E não foi só apoio popular, né? Figuras importantes do empresariado vieram a público apoiar o plano. A gente lê declarações fortes de gente como Abílio Diniz, Antônio Hermílio de Moraes, Olavo Setúbal, falando em medidas drásticas, mas necessárias, hora de sacrifício, comparando a situação a um período de guerra. Isso mostra bem o clima de urgência, né? A inflação era vista como o inimigo número 1 mesmo. Politicamente, a reação inicial também não foi de condenação geral, o que é bem revelador. A base do Collor, claro, apoiou em peso. Mas mesmo partidos grandes como o PMDB apoiaram a essência do plano, mesmo com algumas críticas. Gente do PSDB, como o Fernando Henrique e o José Serra, chegaram a ver pontos positivos, falando que o plano era tecnicamente melhor que os anteriores, que tinha mais decisão política por trás. E tem aquela história fascinante que algumas análises e fontes apontam, né?
que essa ideia do bloqueio do dinheiro não foi uma invenção só da equipe do Collor. Parece que já estava circulando nos bastidores entre economistas que assessoravam outros candidatos na eleição de 89. Inclusive nomes da oposição, como Ulisses Guimarães e até o Lula. Tem relatos de gente ligada ao PT elogiando a medida no começo. Exato. Isso sugere que o bloqueio surgiu mais como uma conclusão técnica quase inevitável, sabe? Dada a gravidade da crise e o fracasso das outras tentativas, do que com uma ideia isolada de um grupinho. A crise parecia tão gigantesca que soluções drásticas, mesmo que heterodoxas, entraram na pauta de diferentes correntes de pensamento. Ok, então teve o choque, teve esse apoio inicial surpreendente, mas a lua de mel acabou rápido. A inflação até caiu bem nos primeiros meses, mas logo depois voltou a subir com força. O plano não se segurou. Porque o que deu errado tal depressa? Olha, foram vários fatores que levaram ao fracasso em segurar a inflação no médio prazo. Um ponto-chave foi que o governo não conseguiu controlar a chamada remonetização, ou seja, o dinheiro que tinha sido bloqueado começou a voltar para a economia antes do previsto e de um jeito meio desorganizado. Ué, mas não era para ficar bloqueado por 18 meses? Na teoria, sim, mas na prática começaram a surgir várias exceções. Vários jeitinhos que permitiam usar os cruzados novos bloqueados. As fontes até listam algumas dessas torneirinhas, como ficaram conhecidas. Tipo, permitiram pagar imposto atrasado com a grana bloqueada, criaram regras especiais para aposentados poderem sacar mais, o próprio governo arranjou um jeito de usar esses recursos para financiar a folha de pagamento. Enfim, aquele enxugamento da liquidez acabou não sendo tão forte quanto planejado. Ah, entendi. O dinheiro foi meio que vazando de volta para a circulação por outros canais. Exatamente. E junto com isso, o governo teve muita dificuldade em cumprir a promessa de cortar gastos públicos para valer. A Constituição de 88, por exemplo, dava estabilidade para o servidor público, que complicou aquelas demissões em massa que tinham anunciado. O ajuste fiscal ficou mais no discurso do que na prática, e o governo continua precisando de dinheiro, o que pressionava a inflação para cima. E talvez o mais importante, o diagnóstico por trás do confisco talvez estivesse incompleto. A inflação no Brasil não era causada só por excesso de dinheiro na praça, por excesso de demanda. Tinha também componentes fortes de custos e principalmente uma cultura de indexação muito enraizada. Ou seja, mesmo com menos dinheiro circulando, os mecanismos de reajuste automático de preço, salário, contrato continuavam funcionando, sabe? E realimentando a inflação por conta própria. O plano atacou um sintoma, a liquidez, mas não atacou todas as causas da doença inflacionária. E as consequências desse fracasso, somadas ao choque inicial do confisco, foram péssimas para a economia real, né? Os números mostram uma recessão bem forte em 1990, o PIB caiu bastante, o comércio parou, a indústria levou um baque, muita empresa quebrou, o desemprego aumentou pra caramba. Foi um custo social altíssimo. Sim, a tentativa de resolver a inflação com um único golpe acabou gerando outra crise muito séria, a da recessão e da desconfiança geral. E a história não parou por aí não, né? Como o Plano Collor 1 não deu certo, vieram outras tentativas. Exatamente. Já em janeiro de 91, lançaram o Plano Collor 2. Veio com mais congelamento, mais mudanças em regra financeira, mas também não funcionou por muito tempo. A própria ministra Zélia acabou caindo em maio de 91. E aí entrou no lugar dela o Marcílio Marques Moreira, que tentou uma abordagem diferente, né, mais gradual, com juros altos, mas a hiperinflação continuava lá firme e forte. Parecia que a situação estava fora de controle mesmo. E tava. E toda essa confusão na economia acabou se misturando com a crise política que levou ao impeachment do Fernando Collor, em setembro de 92. Por causa das denúncias de corrupção lá do esquema do PC Farias. A economia só foi começar a achar um rumo mais estável anos depois, já no governo Itamar Franco, quando veio o Plano Real. Olhando para trás agora, com distanciamento, qual é o legado que o Plano Collor deixou? O que as fontes que a gente viu apontam? O legado mais forte é, sem dúvida, o trauma. A expressão trauma geracional aparece e acho que faz sentido.
O confisco, principalmente, abalou de um jeito muito profundo a confiança do brasileiro nas instituições financeiras, no próprio governo, e isso durou muitos anos. É impressionante pensar que hoje, mais de 30 anos depois, ainda tem milhares de processos na justiça de gente tentando reaver perdas daquela época. E fica também a lição, talvez uma lição dura, sobre os limites e os perigos de soluções econômicas que parecem mágicas, sabe? Aquela ideia de bala de prata. Planos de choque muito drásticos podem ter consequências sociais e econômicas que ninguém previu e que são devastadoras. O próprio Collor, anos mais tarde, chegou a pedir perdão publicamente pelos erros, pelos prejuízos causados. A análise mais acadêmica reforça essa complexidade. Embora a ideia do bloqueio tivesse uma base técnica ali no debate da época, a forma como foi aplicada gerou resultados muito diferentes do esperado. Mostra como as circunstâncias, os detalhes da implementação pesam muito. Então, resumindo, o que tudo isso quer dizer para a gente hoje? Entender o Plano Collor ajuda a ver como é complicado lidar com crises extremas como a hiperinflação, os perigos de intervenções muito radicais do governo e, principalmente, o impacto humano, né? O impacto que decisões tomadas lá nos gabinetes podem ter na vida real de milhões de pessoas e na memória coletiva de um país inteiro. E assim a gente encerra essa nossa conversa sobre o Plano Collor. Vimos o cenário quase de desespero da hiperinflação, a aposta radical do governo com o confisco, aquele apoio inicial surpreendente que logo sumiu, o fracasso em controlar a inflação e as cicatrizes, econômicas e sociais que ficaram. Fica realmente uma reflexão importante sobre essa tensão que existe em planos desse tipo, né? De um lado, você tem a busca por uma lógica técnica, uma solução macroeconômica para problemas gigantescos como inflação fora de controle, dívida pública, moeda indexada. Do outro lado, você tem a realidade concreta das pessoas, as economias delas, os projetos de vida sendo atingidos em cheio por essas decisões. O confisco talvez seja o exemplo mais extremo dessa tensão na nossa história recente. Uma ferramenta pensada para estabilizar a economia, mas que na prática desestabilizou profundamente a confiança e a vida de tanta gente. A pergunta que fica no ar é: será que a urgência da crise justificava o tamanho do trauma causado por aquela medida específica? Uma questão bem complexa e que com certeza ainda gera muito debate. A gente agradece a companhia de todos nesta exploração das fontes sobre o Plano Collor. Esperamos que tenha ajudado a clarear um pouco esse capítulo tão intenso da nossa história. Resumindo o mundo.